pessoal. Pessoal, boa tarde de novo. Acho que agora sim, agora temos som. Bom, pessoal, boa tarde a todos. É muito bom estar aqui com vocês, é muito bom ver os meus professores aqui nessa mesa comigo. Bom, sejam bem-vindos ao Formação em Psicanálise, para quem ainda não nos conhece. Meu nome é Priscila Dalmolin Carvalho, eu sou membro efetivo do Departamento de Formação em Psicanálise e componho a coordenação da Comissão de Eventos junto da Isa Calil, que está ali. Bom, eu vou coordenar essa mesa tão especial aqui hoje e vou dar início, então, à nossa aula inaugural. Para compor a nossa mesa é o professor Oscar, que vai apresentar o curso para vocês, tá? Só queria fazer um adendo que, por motivo de força maior, a professora Giovana não pôde estar aqui conosco hoje. Então, a professora Ana Karina gentilmente se ofereceu para falar no lugar dela. Professor Oscar, a palavra é sua, o senhor tem 15 minutos. Quando faltar 5, eu vou avisar, ou então a Elis, que está ali, vai avisar, ok? Pode começar. 2, 3, 4, 5. Em nome da comissão coordenadora do curso em Formação em Psicanálise, da qual faço parte junto com as professoras Thalita Somensi, Mariângela Bento e Susana Alves Viana, gostaria de cumprimentar os presentes e, especialmente, de dar as boas-vindas aos que se incorporam ao curso hoje na difícil tarefa de se tornar analistas. Quero também recepcionar os que estarão em 2024. ¿Se escuta? Quero também recepcionar os que estarão em 2024 cursando o segundo, o terceiro ou o quarto ano e convidá-los para a retomada dos trabalhos e para a superação de um fim do ano que foi bastante difícil. Também cumprimento os colegas, professores e os colegas professores e não, deixa tranquilo. Tá voando todo, mas o calor não baixa. Bom, também cumprimento os colegas professores e os membros do departamento. E os membros do Departamento de Formação em Psicanálise. Gostaria de despedir-me das professoras Ana Gebrim e Lígia Gomes, que saíram do curso depois de muitos anos. Mais de 20 no caso da Lígia. Quero também recepcionar os professores que se incorporam este ano. Rodolfo Almeida, psicólogo, psicanalista, especialista em psicologia clínica e mestrado em psicologia social pela USP, atende em consultório particular, donde também realiza supervisão clínica e coordena grupos de estudos sobre a clínica psicanalítica. Actualmente é membro do laboratório Psicanálise, Sociedade e Política da USP. Cauê Pereira, psicanalista, graduado em Direito pela PUC, membro efetivo do Departamento de Formação em Psicanálise, coordenador de grupos de acompanhamento kleiniano no departamento e no projeto Compor na Clínica Psicológica do Instituto Sede Sapienza. Aline
Kauske Turnovsky, que no está presente porque está viajando. Este es un momento de encontros y reencontros. Espero que tengamos un año muy provechoso. Y aproveito para lembrar que estamos voltando y, como diría Gil, aquele abraço. Gosto de pensar a formação como um espaço que comporta tanto o curso Formação em Psicanálise como o departamento Formação em Psicanálise. O curso é o lugar da transmissão e tem uma duração pré-estabelecida de 4 anos, com 4 seminários semanais, 2 seminários teóricos e 2 seminários clínicos. Essa distribuição expressa a importância que damos à clínica em todas suas formas e orientações. Fazemos questão de não constituir uma escola e de albergar diferentes tendências do campo psicanalítico, marcadamente freudianos e kleinianos. Contudo, a formação psicanalítica não termina em 4 anos, nem com 4 seminários semanais. Tampouco se esgota-se no âmbito institucional. Ela implica envolvimento pessoal e subjetivo com os textos e, muito especialmente, com a própria análise, que nós fazemos questão que não seja didática. O Departamento Formação em Psicanálise é o lugar da formação permanente, do diálogo com psicanalistas de outras instituições, da organização de eventos, do aprofundamento de temas, do desenvolvimento de interesses. Ao departamento também pertence o curso fundado há mais de 20 anos, Fundamentos da Psicanálise e sua prática clínica, lugar para dar os primeiros passos, testar interesses, conhecer mais de perto o que chamamos psicanálise. Os cursos e departamento fazem parte do SEDES, instituição maior, de longa trajetória e compromisso na luta contra a desigualdade que ainda impera em nossa terra e em nosso mundo. Bom, pessoal, Alô? Deu? Só queria me corrigir aqui que eu acabei não apresentando o professor Oscar para vocês. O professor Oscar é professor de formação em psicanálise, membro da comissão coordenadora do curso, mestre e doutor em psicologia clínica. Tá? Agora a gente vai dar seguimento aqui. Quem vai fazer a apresentação do departamento para vocês é a professora Ana Karina Facchini Araújo. Ela é psicanalista, doutora em psicologia clínica pela PUC São Paulo, docente e supervisora do curso Formação em Psicanálise do Instituto Sede Sapiense, pesquisa sobre o renascimento psíquico do sujeito vivido em análise, através de diálogos entre Melanie Klein e Winnicott. Coordena grupos de estudo de Melanie Klein e Winnicott, publicações sobre identificação projetiva, posição depressiva e situação edípica. Ana Karina, são 15 minutos. Boa tarde, sejam bem-vindos. Esse sempre é um momento especial, a aula inaugural, onde podemos recebê-los, acolhê-los, os que chegam, os que já estão. E eu hoje falo em nome de Giovana Viveiros Fernandes Molina, que é, então, a coordenadora da Comissão Geral do Departamento. Então, como o Oscar já trouxe, né, o Departamento Formação em Psicanálise
Ele é uma instância do Instituto SEDES, foi criado pelo Formação em Psicanálise e ele tem atividades de caráter formativo, científico, cultural e de pesquisa. É um espaço para o desenvolvimento de uma formação continuada. Trata-se também de transmissão, produção, estudo, pesquisa em psicanálise, mas que não se restringe apenas aos cursos, né, regulares, formação em psicanálise e fundamentos da psicanálise e sua prática clínica. Constitui-se a partir de seus membros que estão ou estiveram vinculados aos cursos e também membros convidados. Existe um conselho deliberativo responsável pelo gerenciamento do departamento, que é composto pela comissão geral, que é coordenada pela Giovana, que tem como secretária, primeira secretária, Gisele Papete, segunda secretária sou eu, o primeiro tesoureiro, que é o Rodrigo, que aqui também compõe a mesa, e a segunda tesoureira é a Thelma, está aqui conosco também. Nós assumimos a coordenação do departamento em agosto de 2023 e estamos, então, aprendendo desde então. O departamento ele tem 8 comissões que funcionam como nossos braços, pernas, para que tudo aconteça em tempo, né? Então, é a coordenação do Formação em Psicanálise, a coordenação do Fundamentos da Psicanálise, a Comissão de Clínica, de Publicação, Eventos, Divulgação, Projeto Pesquisa e Comissão de Alunos. Essas informações que constam, então, os coordenadores, suplentes e contato, elas estão disponíveis no guia que foi enviado por e-mail, né, para que vocês possam consultar as suas atividades, as funções e, se puderem e quiserem, né, fazerem parte dessas comissões para estarem mais próximos nesses tantos movimentos, eventos que o departamento oferece. Além das comissões, outras atividades. Nós temos 10 grupos de estudos, o ateliê da clínica psicanalítica, o núcleo de psicanálise na encruzilhada, que é coordenado pela Cris, o ateliê para Liliane, Márcia, Bernardes e eu. Ainda temos o projeto PAEPS, que é um projeto de atenção a estudantes e profissionais da área da saúde. E temos eventos, jornadas que vocês poderão acompanhar ao longo do ano. Aos que estão chegando ao curso, fica o nosso convite para tornarem-se membro do departamento e aos que já estão, renovarem essa permanência a partir de maio, quando enviamos as anuidades, né? E ficamos sempre muito felizes em contar com a presença de todos vocês, como no dia de hoje. Obrigada. Obrigada, Ana Karina. Bom, agora a gente vai ter a narrativa de membro do departamento, é uma tradição que a gente faz, né? E quem vai fazer isso para a gente é o Rodrigo Stramanho de Almeida. Ele é doutor em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, professor e coordenador na Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Psicanalista, membro associado do Departamento de Formação em Psicanálise, onde realiza acompanhamento clínico e é, na atual Comissão de Coordenação Geral, o primeiro tesoureiro. Rodrigo, você tem 20 minutos, a gente te avisa quando faltarem 5. Obrigado. Bom, boa tarde.
Eu gostaria, primeiramente, de agradecer à comissão de curso pelo convite para compor a mesa, nessa ocasião, que muito me honra. Também aqui as saudações ao professor Oscar, as professoras também que compõem a mesa, minha admiração, e agradecer aos colegas da comissão de evento pela administração aqui da ocasião, né? Na condição em que eu me encontro, de primeiro tesoureiro do departamento, aproveito também a oportunidade para agradecer publicamente a parceria de trabalho da Comissão de Coordenação Geral, nas figuras da nossa coordenadora, que infelizmente não está presente, a Giovana Viveiros, a primeira e segunda secretárias, respectivamente a Gisele Papete e a Ana Carina, que está na mesa, e a minha parceira de tesouraria, a querida Thelma Ximenes, estendendo os agradecimentos a toda a comunidade do nosso departamento, cujo apoio tem sido fundamental no curso dessa nova gestão. Não menos importante, aliás, mais importante, é aqui o registro de boas-vindas a todos os recém-chegados ao curso Formação em Psicanálise, aos quais desejo um trajeto repleto de descobertas e conhecimentos, e muita disposição para o que uma de nossas diretoras do Instituto, que também será docente de vocês, a Marta Cerruti, que ali está, dando aqui o devido crédito na citação, né, Marta? Denomina de rave, né? Sim, as quartas de formação são verdadeira rave de imersão em psicanálise. Rave, de fato, que os alcaloides permitidos é só a nicotina e a cafeína, né? Pelo menos aqui nas dependências da casa. Então, quando eu atendi ao convite, vi no cartaz que a minha fala se destinava a uma narrativa de membro do departamento, eu me preocupei. Todos sabem que a palavra narrativa, que é de fato muito boa em seu sentido original, tem sido amplamente utilizada, se não mesmo capturada pela direita política, para se referir ao que seriam invenções da mídia, da imprensa e de seus opositores quanto aos seus referidos malfeitos. Então, quer dizer, será que eu tinha que falar dos meus malfeitos aqui, né? Então, outros sim, optei por manter em parte o gênero narrativo para expor aqui o que em minha trajetória no departamento poderia ser útil aos recém-chegados, não só a título de recomendação, mas como relato de experiência. Então, o que segue é a narrativa de um membro do departamento que nele iniciou como sociólogo e nele se tornou também psicanalista. E como fui aluno do curso e agora estou acompanhante clínico para alunos do primeiro ano, gostaria de acionar algumas linhas que objetivam ser não mais que sugestões aos futuros membros e analistas de nossa comunidade. Primeiramente, gostaria de tocar em um ponto que talvez seja comum a alguns ingressantes aqui. Como disse, não sou oriundo das ciências psis. Esse fato pode trazer, como trazia para mim, alguma apreensão aos iniciantes em uma formação psicanalítica. Ora, toda apreensão, se não se converte em angústia, pode ser salutar desde que se encontre a elaboração. Neste caso, foi justamente em Freud que a encontrei. Digo por aí, porque me convém, como um mantra. Freud começou neurologista, terminou sociólogo. Tudo começou, por assim dizer, não com a interpretação dos sonhos, marco da psicanálise em 1900, mas com o estudo neurofisiológico das afasias, em 1891. E depois da segunda tópica, consistiu quase uma obrigação para o pai da psicanálise aprofundar-se cada vez mais nas questões da vida coletiva e da cultura. Vide Mal-Estar da Civilização, em 1930, e Moisés e o Monoteísmo, em 1936. Seus textos da maturidade. Eu, então, dei um jeito de elaborar minha apreensão e costumo dizer que comecei na psicanálise de trás para frente. Há 2 anos adquiri um modelo 3D do aparelho cerebral. Levei 1 mês e 2 cursos do Siddhartha Ribeiro para montar. O que quero dizer com isso é que a psicanálise é uma ciência. Aí desolé Pasternak, mas é. Cujas fronteiras epistêmicas não devem se restringir à metapsicologia, embora esta última a caracterize ontologicamente. Hannah Siegel, uma das mais importantes teóricas do campo kleiniano, após muitas décadas de dedicação à teoria das posições e à divulgação da metapsicologia de Melanie Klein, foi se dedicar profundamente ao estudo sociopolítico da guerra e do uso das armas nucleares. A psicanálise me fez ver o que a sociologia não me possibilitava ver. E é bem provável que eu compreenda certas coisas de certos modos, em termos metapsicológicos, justamente porque sou também sociólogo. O conhecimento é circunscrito e institucionalizado fora de nós,
penso que ele não deva ser dentro. Mas no sentido do que é institucional, vale dizer que a formação em nosso curso perpassa 2 campos, Freud e, a partir do 2º ano, Klein. Nas atividades do departamento, a formação continuada vai além. Green, Leishman, Lacan, Winnicott e tantos outros teóricos. Mas aqui me refiro ao curso no qual agora ingressam. Pois bem, a que linha você será tributário na sua trajetória clínica e intelectual dependerá das encruzilhadas da identificação, da vocação e da prática clínica. No aprendizado de um pensamento propriamente clínico, penso que seria arriscado dispensar a princípio diferentes inflexões teóricas, sobretudo no que diz respeito à compreensão dos processos primários do aparelho psíquico. Em ciência, quem sabe comparar se surpreende menos com os erros das convicções. Portanto, aproveite e orgulhe-se de fazer parte de um ambiente onde a diversidade de pensamento e método sobrepuja o credo teórico. Isso, claro, não quer dizer ceder ao ecletismo inocente, mas reconhecer o valor do humanismo em diferentes tradições, cujo fio é de um mesmo novelo. O acompanhamento clínico, AC, no 1º ano, e o acompanhamento clínico kleiniano, AK, a partir do 2º ano de formação, constituem suporte indispensável para dirimir apreensões e ansiedades, tanto da vida acadêmica quanto do trabalho clínico do iniciante. Façam uso sem moderação e sigam a regra fundamental de escutar tudo sem se deixar seduzir e sempre falar tudo o que vier à cabeça. Antes de continuar falando do curso, vale outro ponto que diz respeito à democracia de nosso departamento. Ela é ativa e feita por alunos, professores e membros, e ela é mista. Representativa, pois que todos são instados a votar nas decisões, e participativa, pois todos em diferentes níveis de associação podem participar de eventos, comissões, etc. Tornar-se membro do departamento, ler o estatuto, estar informado do dia a dia, garante não só que você diga para onde vamos, como fortalece nossos laços políticos e acadêmicos. Voltando ao curso Formação em Psicanálise, um tema que também traz ansiedade ou angústia, e aí eu deixo para os colegas do campo kleiniano dizer qual que é a melhor acepção, se ansiedade ou angústia. E é importante isso, tá, gente? A gente fica discutindo o conceito e já vão pegando aí, porque não é de menos, tá? Bom, é o tema das avaliações. Como aluno que eu fui, garanto a vocês, as avaliações não são punitivas, são pedagógicas no sentido mais nobre e humanista que esse conceito possa ser. Minha recomendação: exponha-se, arrisque-se. A leitura, a pesquisa, a honestidade intelectual podem vir antes de quaisquer ambições quantitativas. Avaliações fazem parte de qualquer processo de formação e jamais têm fim em si mesmas. Ainda nesta seara, alimentem desde já o desejo pelo escrito ou pela monografia a ser entregue ao final da formação. Alimentem o desejo, a curiosidade, justamente para combater a procrastinação e a ansiedade, que são deveras irmãs. Construa o tema e o objeto de seu desejo dentro e fora de você, no diálogo interno e externo. Tome nota de tudo o que ache que será importante. Colecione material de pesquisa, vinhetas de casos. Tudo para que esse trabalho não se converta em motivo de preocupação, mas sim de gozo e realização pessoal e intelectual. Ademais, nos seminários teóricos e clínicos, em quaisquer debates, exponha-se. Traga à tona o que puder de seus sonhos. Ouse. Como disse Freud a Pfister em carta de 5 de junho de 1910, abre aspas, essas coisas psicanalíticas só são compreensíveis se forem relativamente completas e detalhadas, exatamente como a própria análise só funciona se o paciente descer das abstrações substitutivas até os ínfimos detalhes. Disso resulta que a descrição é incompatível com uma boa exposição sobre a psicanálise. É preciso ser sem escrúpulos, expor-se, arriscar-se, trair-se, comportar-se como o artista que compra tintas com o dinheiro da casa e queima os móveis para que o modelo não sinta frio. Sem alguma dessas ações criminosas, não se pode fazer nada direito. Fecha aspas. Para ser sem escrúpulos, expor-se, arriscar-se e trair-se, como recomendou Freud, é preciso, entretanto, estarmos profundamente implicados com a ética do nosso ofício. Nesse sentido, para terminar, coloco aqui algumas linhas do que penso que aprendi nas trocas do curso e no departamento.
para que sejamos criminosos, no sentido citado por Freud, sem que seja pelo sentimento de culpa. Penso que psicanalistas têm compromisso e implicação constantemente afirmados com sua análise pessoal, com a supervisão de seus casos, com a leitura e revisão da teoria e com a prática clínica ética. Lembram sempre que sua prática clínica passa a ser insignificante se não estiver comprometida com o esfacelamento das onipotências de seu tempo, com a atualidade e a transferência de suas próprias neuroses e com o reconhecimento de que por vezes nos colocamos como portadores, feito brás cubas, de um holístico, insólito, cafona e classista emplastro. Psicanalistas, comprometidos com seu ofício, não se propõem a serem cuidadores. A palavra clínica, do grego kliné, é bem mais do que isso, pois exige o risco de estar ao lado de. Quem acha que apenas cuida, no sentido estrito do termo, pode acabar por atender demandas de quem requer cuidados, e nesse caso, a análise lamentavelmente fracassará. Ademais, vivemos nova era vigorosa de intolerância. É grande, pois, o papel da clínica no seu sentido mais abrangente, dentro e fora do setting tradicional. Como Beatriz, na Divina Comédia, precisamos acompanhar nossos personagens a profundos purgatórios, e isso implica descermos juntos às regiões muitas vezes primitivas, infamiliares e escatológicas. Também para os antigos gregos, a chave da compreensão nem sempre estava com Apolo, em sua lucidez, nos processos secundários, mas com Hades, filho de Cronos, rei do mundo inferior. Foi ele que, ao raptar Perséfone, fez brotar com ele duas forças naturais, duas pulsões, vida e morte. Um dado da natureza, mas não só. Entre todos os mamíferos, o ser humano é o único que, por assim dizer, possui verdadeira infância. Potros acham a fonte do leite materno quase que sozinhos, horas depois de virem ao mundo. Como todos sabem, esse processo para nós, animais dotados de teleologia, é bem mais complexo, duradouro e doloroso. Essa neotenia, isso é, continuar dependente mesmo após o desmame, nos condena à vida coletiva. Vivermos juntos é uma condenação, e junto a isso, uma vez entrelaçadas a fome e a vontade de comer, instinto e pulsão, jamais estaremos satisfeitos por completos. Daí talvez porque civilização e mal-estar sejam sinônimos. Nosso papel é então, não somente o de atuar como profissionais de saúde mental, mas é também político. Proponho uma questão: saúde mental e política serão, quiçá, também sinônimos? Afinal, a palavra política, como todos sabem, significa nada mais, nada menos que a arte de vivermos juntos. Uma excelente formação para vocês, muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. Agora, com informações sobre o aprimoramento na clínica psicológica do Instituto, a professora Cecília vai falar com vocês. A Cecília Noemi Morelli Ferreira de Camargo é psicanalista, professora e supervisora do curso de especialização, formação em psicanálise do Instituto Sede Sapiense, supervisora do aprimoramento da clínica do Instituto Sede Sapiense, mestre em Teoria da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da USP, bacharel e licenciada em Letras pela USP, psicóloga pela Unip, formada pelo curso de aperfeiçoamento em Violência Doméstica do Instituto Sede Sapiense, coautora de publicações do CNRVV e do curso Formação em Psicanálise do Instituto Sede Sapiense. Cecília, com a palavra. Você tem 15 minutos, tudo bem? Alô? Bom, boa tarde, pessoal. Eu vou falar bem pouquinho, só para informar vocês de uma atividade que é aberta para todos os alunos, né? Então, a clínica psicológica é um dos setores de atividades do Instituto SEDES. Nascida em 1940, junto à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Sede Sapiense, a clínica veio a se constituir em polo originário do que, em 1977, se configurou como o atual Instituto SEDES.
Desde então, vem se afirmando como referência no campo da formação de profissionais em saúde mental e no campo da atenção à população por meio de uma praxis implicada eticamente com as questões de seu tempo. Dentre os seus principais objetivos, destaca-se a construção de um modo de fazer clínica que valorize e potencializa a singularidade e a diferença frente à lógica do individualismo, da massificação e da desigualdade. Eu estou aqui só para trazer informações preliminares aos que estão chegando e para relembrar e reforçar a todos a importância do trabalho realizado pela clínica. O aprimoramento, como é chamado o período que se passa lá, né, está disponível para todos os alunos, a partir do segundo semestre do primeiro ano, para os alunos do primeiro ano, e em todos os semestres subsequentes para o segundo e terceiro anos. Para participar das atividades da clínica, há 2 seleções anuais, uma no primeiro e outra no segundo semestre. Há um acompanhamento de supervisão específica para os atendimentos realizados no aprimoramento, que tem a duração de 2 anos, com a possibilidade de prorrogação, caso haja interesse do aprimorando e da clínica. Estão aqui também pessoas que estão no aprimoramento agora, o Diogo, a Luciana e a Graziele, eles vão depois dar um pequeno depoimento para vocês, né? E vão dizer umas breves palavras. Para maiores informações, os interessados devem procurar o representante do ano, a quem eu passarei todas as informações necessárias. A seleção deste semestre, ou seja, primeiro semestre de 2024, está aberta para alunos do segundo e terceiro anos e deve ocorrer por volta do final de abril. Eu ainda não tenho a data exata, mas vocês serão informados, tá? E para os alunos do primeiro ano, a gente tem um pouco mais de tempo, e aí a seleção é, em geral, em agosto, no segundo semestre, tá? É isso. Agora eu vou passar a palavra para... Pode vir, sei lá, venham por um, talvez. Vem, Grazi. Vai de parzinho? Tá bom. Olá. Hã? Não, pode sentar lá. Você quer sentar? Eu quero sentar na cadeira. Boa tarde, meu nome é Luciana Alencar. Eu estou no terceiro ano do departamento de... Ih, tá vendo? Fico nervosa, ferrou. Da formação de psicanálise. Eu faço parte também do departamento de formação. E hoje eu estou na clínica do SEDES, atuando, atendendo alguns pacientes através desse programa que é o aprimoramento que a Cecília falou. Então, para quem tem o interesse, a vontade, a curiosidade de fazer parte do aprimoramento, eu acho que vale muito a pena. E eu nomeei aqui os 3 pontos, 3 razões, são várias as razões para poder fazer, porque eu acho que é uma experiência incrível mesmo, de muito aprendizado, mas eu nomeei só 3 para poder, né, deixar os colegas até falarem, né? A primeira que eu notei aqui, que eu acho que é muito importante, é a questão da pluralidade. Porque numa reunião clínica, a gente tem trocas de experiências, não só com pessoas da nossa área, que é a psicanálise, mas o pessoal do departamento de arte-terapia, pessoal da psiquiatria, da assistência social, que também faz parte, psicopedagogo, né? Tem mais algum que eu esqueci? Não? Psicodrama, né? Então, essa troca de experiência ela é muito rica, né? Porque ela abre um leque de possibilidades e pensamento muito grande. E o outro ponto que eu anotei foi uma parte mais prática, que é poder quem não tem experiência ainda em atender uma instituição, a gente aprende o funcionamento da parte mais interna, dos bastidores, que é a questão de prontuários, relatórios que tem que emitir, como é que funciona a parte mais burocrática, né? Então, isso eu, por exemplo, que atendo também em consultório, até entrar na clínica eu não tinha essa visão. Então, assim, um aprendizado sensacional.
E o outro ponto é a questão de, na clínica do SEDES, a gente consegue ter um atendimento com pacientes que tem um perfil diferente do consultório. Por quê? Porque como é uma clínica social, então a gente recebe pacientes em situação de vulnerabilidade muito grande, de extrema pobreza, às vezes, questões sociais, econômicas e financeiras, bem delicada, que talvez, num consultório particular, a gente não tenha esse tipo de atendimento, né? Então, eu acho que para quem tem o interesse, tem a vontade, eu acho que vale o investimento de tempo, de vontade, de energia, porque o retorno é muito grande. Tá? Então, quem precisar se inscrever ou que tiver alguma dúvida, pode perguntar para quem está aqui na clínica que a gente dá um jeito. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Eu sou a Graziele, eu estou no 3º ano também, sou aprimoranda da clínica desde o ano passado. Eu estou num projeto de atenção à infância, né? Então eu atendo crianças só na clínica, o que é uma oportunidade muito rica, né? A clínica do SEDES tem sido muito recomendada, né, pelos UBSs, por outros usuários. A gente teve agora recentemente uma recepção de crianças em que 2 mães receberam indicações da clínica do SEDES em encontros assim em UBSs aí em diferentes territórios. Então é realmente uma oportunidade muito rica. E eu estou falando aqui em nome próprio e também em nome da Patrícia Anselmo, que é a nossa colega, que não pôde estar aqui hoje, mas ela escreveu um pequeno texto aqui sobre a experiência dela, que eu gostaria de ler para vocês também. Né? Compartilhar saberes e participar de um corpo clínico multidisciplinar são pontos fortes do aprimoramento que nos escoram para uma reflexão mais aprofundada dos casos que circulam na clínica. Não raro nos deparamos, na prática, com questões contemporâneas em que os debates são muito produtivos. Só temos a ganhar no dia a dia da nossa clínica particular, um tanto solitária. Com essa experiência, percebemos que o repertório se alarga, ampliando também a rede de contato para além da psicanálise, o que torna a nossa formação na clínica mais sólida. Por isso, acredito, diz a Paty, eu acredito também que essa é uma oportunidade a ser abraçada pelos alunos do nosso departamento, que vão conseguir enriquecer muito a sua clínica e aprender muito e compartilhar muitas ideias. Então, se puderem, e havendo qualquer dúvida, estou à disposição também para quem quiser conversar um pouquinho. Vou passar a palavra aqui para o Diogo. Eu acho que é um outro jeito de dizer o que as colegas disseram, né? Pensei só, primeiro, claro, boas-vindas para os novos, né, para quem está chegando. Eu estou indo para o 3º ano e o 2º ano do aprimoramento, então já tenho aí algum tempo nessa experiência. Eu pensei assim, né, o que poderia ter de diferente na experiência da clínica em relação à formação, ao curso de formação e muito dos consultórios particulares, né? Que acho que é um pouco o que os colegas disseram, né? Essa experiência interdisciplinar, né? Ou trans, esses termos são meio em debate, né? Se é multi, se é inter, se é trans. Mas acho que o sentido é da horizontalidade, né? Que não é uma coisa, se a gente pensa aqui no nosso universo mais imediato, a gente fala para os pares, né? E na clínica a gente trabalha com gente que vem de outras perspectivas profissionais, né? Isso é realmente incrível, assim. Lembrando que está dentro do prédio, né? Não é que você tem que deslocar e ir para não sei onde, é andar 10 metros e atender aqui, né? Eu acho que esse é um ponto. Outra é a diversidade, como as colegas disseram também, de público, né? Também não sei exatamente quem vocês atendem, mas no geral, assim, pelo menos partindo da minha referência, a chance de atender públicos outros, né? Outros em relação aos que você conviveu na sua vida, né? E, finalmente, acho que ainda mais forte do que na formação, que está vindo, mas ainda não com força, a chance de conviver com bolsistas, né? Quer dizer, colegas, que aí não é só o paciente que você escuta, mas você escuta o seu colega, que também vem de outras referências, né?
Então, acho que é isso, a ideia de ampliação de horizonte, né? Que eu acho que é bem importante para a gente enfrentar o tempo presente. É isso. Bem-vindos. Obrigada, pessoal. Bom, pessoal, agora a gente vai para o tema da aula inaugural em si. O tema é o porquê ou formação. E agora quem vai falar é a Maria Luísa Scrosop Persicano. Ela é psicanalista pelo Instituto Sede Sapiense, psicóloga pelo IPUSP, mestre e doutora em Psicologia Clínica pela PUC São Paulo, pós-graduação em Psicologia Escolar pelo IPUSP, especialista em Psicologia Clínica e Psicologia Escolar e em Psicossomática. Membro efetivo, professora e supervisora do Departamento de Formação em Psicanálise do Instituto Sede Sapiense, membro do Centro de Assistência e Desenvolvimento Social do Instituto Sede Sapiense, coordenadora do curso A Atribuição de Educar, do Centro NAS. Publicou também o livro A Imago Somato-Sensitiva na Fantasia Somática e vários textos em revistas e livros. Organizadora do livro Psicologia das Massas, 100 anos de pensamento crítico, da coleção Departamento de Formação em Psicanálise. Maria Luísa, você tem 30 minutos. Olá, gente. O tema que eu escolhi é uma pergunta que eu vou fazer, que eu vou fazer a todos nós, não só a quem está chegando. Por que a formação? Vocês estão aqui, já adentraram em nosso departamento, para alguns esta é a primeira vez, outros já estão aqui há algum tempo. Outros já estão aqui há algum tempo. Devem já ter se perguntado o porquê de estarem aqui. Por que a formação? Enfim, a pergunta serve a todos nós aqui presentes. Por que escolhemos estar e ficar na formação? Enfim, por que a formação existe? Vou tentar um exercício de respostas. Vou começar recorrendo à história e partir para o momento presente. É tudo uma continuidade. O Departamento de Formação em Psicanálise foi primeiramente um curso, criado em 1976. E, na verdade, o primeiro curso de psicanálise no Brasil, que acontecia fora dos muros da Sociedade Brasileira de Psicanálise, que era ligada à Associação Internacional de Psicanálise. Até então, psicanalista era só quem se tornava aluno e depois membro daquela sociedade internacional. Num dos graves períodos nacionais, dentre os diversos períodos do Brasil, em que aqui é cíclico o embate entre lutas por construções sociais livres e democráticas versus totalitarismos. Nesta luta, dentro da psicanálise, esse nosso curso fundador foi o primeiro que quebrou aquela hegemonia da IPA para sempre, aqui em São Paulo, né? Pois abria pela primeira vez em nosso país a possibilidade de pessoas de fora da IPA obtivessem direito a uma formação e pudessem vir a ser psicanalistas. À primeira vista, nosso curso abria as portas a todo aquele que se interessasse por psicanálise e que tivesse vontade forte, ética nas suas opções, empenho sério nos estudos e, bastando ter medianos recursos financeiros, pudesse fazer estudos e prática da psicanálise. Mas quem buscava, então, o curso era uma pessoa enraizada na cultura brasileira e consciente dela, nascida nos ideais libertários de toda uma geração, que na época lutava por mais democracia e que foi atraída pelos princípios democráticos do Instituto, que estava sendo fundado com esses objetivos, o Instituto Sede Sapiense.
Bom, assim, nosso curso tem sua origem como parte do movimento no Brasil dos anos 70, de ruptura com as sociedades ligadas à IPA, capitaneado em São Paulo pelo Instituto Sede Sapiência. E assim se deu o primeiro ato democrático da psicanálise em São Paulo, no Brasil. Desde os anos 60, já despontava na filosofia europeia um questionamento a respeito da psicanálise. Não só da psicanálise, mas muito da psicanálise. A pergunta era se a produção de subjetividades, enquanto a formação da subjetividade, era um tema bem contemplado pelas teorias e técnicas da psicanálise, se ela podia ser vista como algo que se dá em um lugar entre o chamado biopoder e a biopolítica. Vou explicar. Entre os anos de 74 e 70, o Foucault elaborou o tal do conceito de biopoder, nas suas obras A Vontade de Saber, a História da Sexualidade, e esse conceito assumiu duas formas. Ele consiste, por um lado, em uma anatomopolítica do corpo, e, por outro, em uma biopolítica da população. Ele define assim: a anatomopolítica refere-se aos dispositivos disciplinares encarregados do extrair do corpo humano sua força produtiva, mediante o controle do tempo e do espaço no interior de instituições, como a escola, o hospital, a fábrica e a prisão. Por sua vez, a biopolítica da população volta-se à regulação das massas, utilizando-se de saberes e práticas que permitam gerir taxas de natalidade, fluxos de migração, epidemias, aumento da longevidade. A biopolítica é uma política da vida e uma política das tecnologias da vida. É o conjunto de estratégias de gestão dos viventes, mecanismos biológicos que passam a fazer parte de estratégias políticas. Por exemplo, a higiene, alimentação, sexualidade, natalidade e longevidade. E o biopoder relacionado a ela é o poder de controle e regulação que uma entidade política exerce sobre a vida dos indivíduos e das populações sujeitas à sua autoridade. Então, desde nossa origem, como curso, e depois em nossa constituição enquanto departamento em 1995, o desafio que nos acompanha é que se a psicanálise e como a psicanálise, tanto em sua prática e em sua construção teórica, poderia contribuir com a sociedade para a compreensão e transformação dos fenômenos sociais, sobremaneira os conflitos humanos e o sofrimento implícito neles, colaborando na construção de uma metapsicologia própria para eles, inclusive, sem vir a cair na submissão à biopolítica e ao biopoder. Esse é o desafio constante nosso, tenho seguido isso muitos anos. Vou aqui considerar primeiramente, vou me acompanhar por Castel e Barenboim, que a partir da da influência decisiva de Foucault e Deleuze, a psicanálise não teria conseguido mais manter sua posição isolacionista, hermética e até mesmo esotérica, característica da sociedade internacional, que fora a sua estratégia teórica e institucional da psicanálise, para se firmar, inclusive, e depois para se manter. Consequentemente, uma boa leva de autores psicanalistas que se seguiram e ainda se seguem tiveram de ler e incorporar, de alguma maneira, aqueles autores críticos e seu pensamento crítico no pensar e no exercer da psicanálise. Entretanto, segundo a crítica do próprio Castel, endossada por Barenboim, esse juízo de existência é meio perigoso, ele tem sido enunciado e, ao mesmo tempo, neutralizado por uma tática discursiva, ou seja, que determina que uma subjetividade comprometida com as instituições da sociedade, na qual existe e é exercida, pode ser submetida ao biopoder. Muitas vezes temos movimentos de oposição a um biopoder que nos joga de outra forma, aparentemente opositora, mas que igualmente submete ao biopoder. Então, essa é a questão, de quem exerce, estuda, pesquisa a psicanálise.
Na sua origem, no seu fundador, a psicanálise nunca teve essa pretensão. Não é esse o objetivo, ao contrário, a psicanálise é essencialmente libertária. Nosso curso tem se havido com essa questão de um movimento de ruptura com as sociedades da IPA, consideradas pelo movimento submetidas ao biopoder. E o nosso curso já buscava enfrentar o desafio ante um alerta, mais tarde explicitado por aqueles pensadores em vários tempos e momentos da segunda metade do século XX. Um alerta quanto ao processo histórico de produção e adoção do objeto formal, abstrato e universal da psicanálise, como forma dominante de subjetividade, portanto, submetida ao biopoder. Sem, entretanto, deixar isso claramente explicitado o tempo todo. As pessoas estudavam, as pessoas produziam, as pessoas refletiam, mas sempre ficava um alerta no ar, uma dúvida no ar, uma questão no ar. A proposta era evitar essa armadilha, buscar empenhadamente evitar de fazer adesão ao biopoder. E me parece também evitar o que às vezes ocorre dentro da psicanálise. Novas propostas e estratégias nas quais, para se opor ao biopoder, se consiga mudar tudo para ficar tudo igual. Isso é a fala até do próprio Castel. E isto acontece quando se atribui a esta ou àquela corrente teórico-clínica da psicanálise a adesão ao biopoder, em favorecimento de outra considerada isenta e comprometida na resistência ao biopoder. Lê do engano, na minha opinião, isso. Assim, a nossa tarefa é desafiadora e interminável. Por isso, nos propomos a fazer sempre uma leitura na letra e na linha, bem pontual e atenta, não só dos textos do nosso fundador Sigmund Freud, mas também daqueles escritos pelos psicanalistas que seguiram os fundamentos da psicanálise estabelecidos por Freud e que, a partir daí, desenvolveram correntes diversas de pensamento. Nós seguimos que só é psicanálise se preenche um tripé de pré-condições: a convicção na existência do inconsciente, a importância da sexualidade infantil, a relação transferência-resistência. Outros aspectos, tais como a destrutividade e a contra-transferências, podem aí ser inseridos, mas sem tirar nenhum dos três elementos do tripé conceitual. E avaliar se esses elementos estão em resistência ou em conluio com o biopoder não é tarefa fácil para um grupo de psicanalistas, nem em sua prática, nem em sua pesquisa teórico-clínica. Daí é que temos que vai entrar a exigência em tripé, natural e indispensável para quem está em formação, entrando ou ainda está, a análise pessoal, o estudo e a pesquisa da teoria e da técnica, da teoria da técnica e a experiência clínica em atendimento psicanalítico. Tarefa árdua e imprescindível, a ser conquistada e cuidada por quem está e por quem vem à formação e a vida toda. Quero ainda tocar, não pense que a formação de vocês termina, como já disseram, como colocou o Oscar, termina com o término desse curso, as aspas nessa história de curso, né? Mas é como funciona. A gente continua a vida inteira se questionando e se formando. Quero ainda tocar em outra problemática, a que a formação tem começado a se dedicar. Os autores críticos mostraram que a psicanálise ficou mais voltada, sobretudo ao indivíduo e não ao coletivo, o que levou à crítica de ser a psicanálise um dispositivo que serve à alienação pela ênfase na individualidade e, portanto, mais um instrumento da biopolítica para exercer o biopoder, mais uma técnica política de subjetivação. Essa foi a crítica. Seria o biopoder colonizando as subjetividades. Se olharmos com cuidado, podemos estar fazendo uma grave injustiça à psicanálise e a nós psicanalistas, que desde seu fundador não se pretende assim. Infelizmente, nós humanos temos uma tendência ao descarte, em que quando se questiona alguma forma de pensamento, área do conhecimento, normas, costumes, valores e atividades práticas,
Logo se joga tudo fora, sem fazer a releitura do antigo, aproveitando aspectos significativos do velho para compor e construir o novo. Uma depuração com aproveitamento do anterior para recriar algo novo no lugar, assim como acontece no mundo natural. Nós humanos não conseguimos. A meu ver, aí começam os litígios, as cisões, as guerras e as eugenias. Lembro aqui de Melanie Klein, nesse momento, quando trabalha a elaboração da posição depressiva, que nos dá condição de nos pormos no lugar do outro humano, de podermos sentir as escolhas do outro e compreender o pensamento alheio e diverso, até opositor, sem termos de nos submeter a ele ou exterminá-lo. Tarefa difícil novamente, quase impossível para nós humanos, acredito, mas que nós, no nosso exercício responsável para com o atendimento de outras pessoas e para com ensinar psicanálise, temos que estar sempre nos questionando. Quando aqui falo indivíduo, não falo só de sujeitos individuais. Falo aqui de a psicanálise superar a dupla dicotomia indivíduo, grupo e grupo-sociedade, porque é outra dicotomia essa de grupo e sociedade, e que possa perceber tanto o indivíduo como o grupo e a sociedade como concepções do biopoder, se tomadas como representações universalizantes e totalizantes. O grupo ele próprio e mesmo as práticas psicanalíticas grupais podem ser vistos como um tipo de subjetivação totalizante, assim como qualquer teoria psicanalítica individual. A noção de coletivo foi trabalhada por Guattari e tem o sentido de uma multiplicidade que se desenvolve para além do indivíduo junto aos sócios, assim como aquém da pessoa, derivando mais de uma lógica dos afetos do que uma lógica de conjuntos bem circunscritos. Aqui eu pensei em Bion ao ler esta frase. Vou tentar resumir e dizer de modo simples. Peço desculpas a quem estuda profundamente Bion, mas vou fazer um apanhado assim. No final de sua obra, o Bion conclui que o grupo precede o indivíduo na história da espécie. E, por isso, as origens da formação espontânea de grupos estão enraizadas no grupo horta primordial, bem como no inconsciente do sujeito individual estão todos os supostos básicos do grupo primordial. Também Bion dá muita importância nesse processo todo ao aspecto da lógica dos afetos. Né? Uma palavra que ele usa muito é que na relação do nosso trabalho é muito importante a experiência emocional vivida pelo analista. Bom, assim, para concluir, então, portanto, indivíduo e grupo, grupo e sociedade não são oposições. O inconsciente é um só, presente em tudo. O objeto da psicanálise é o inconsciente, não é o indivíduo, não é o grupo. Assim, para concluir, a subjetivação é entendida aqui como não equivalente à individualização. Para quem está chegando, é muito importante. Subjetivação não é individualização. É de outra natureza pelo papel do grupo social na construção daquela, mas, entretanto, frequentemente ocorre um funcionamento massivamente individualizante, que pode ocorrer em quaisquer formulações teóricas e práticas, individuais e grupais, da psicanálise, construindo-se traços de equivalência entre sujeito e indivíduo, subjetivação e individuação. Como todos os grandes pensadores da psicanálise e autores da psicanálise, desde o Freud, se preocupam muito com isso, sem falar disso, mas a gente percebe, é por isso que a gente tenta fazer uma releitura crítica do que está ali. E a gente percebe até que isso é percebido, que é outra história. Como um lugar que se inicia uma formação, aqui se deve colocar, aqui entre nós, que a pedra fundante da psicanálise, né, é uma conceituação do inconsciente, a qual implica colocar o tema consciente e inconsciente como uma questão epistemológica fundamental, como condição de possibilidade para toda a teoria e prática psicanalítica. Portanto, para poder ser pensada a produção de subjetividades, e mais ainda, para se pensar a relação entre psicanálise e sociedade. Isto é, nunca abandonar os pilares epistemológicos da psicanálise,
resistindo sempre em colocá-los submetidos a qualquer forma de biopoder. Vocês perceberam que a formação trabalha a psicanálise nos 3 ciprés, tanto quem está aqui como quem chegou. O da teoria psicanalítica, o da análise pessoal e da experiência em atendimento psicanalítico. Mas sempre considerando que a prática não está situada somente no final da teoria. Isso é muito importante na nossa área. Mas apresenta-se em necessidade imediata desde seu começo. A prática demanda a busca de construções teóricas e a teoria emerge de uma clínica psicanalítica. Individual, grupal, social, o que vocês quiserem, mas é da clínica, do exercício da prática. Vou encerrar com uma frase de Bion para que nos sirva sempre de lembrete. O objetivo é introduzir, e eu acrescentei aqui na praxis nossa, né? É introduzir o paciente, ou analisando, a pessoa mais importante com quem ele jamais poderá lidar, ou seja, ele mesmo. Soa como sendo simples, na realidade é extremamente difícil. A pessoa, o psicanalista, está sempre suscetível de afetar o seu paciente, o seu analisando, com seus próprios pontos de vista. Tanto aqueles que mantêm conscientemente, como outros, os quais ele não mantém conscientemente, os inconscientes. A contratransferência. Portanto, né, eu tenho a dizer assim, contaminar o outro com a sua própria ideologia inconsciente até, né? Mesmo que não tenha consciência dela. E isto é muito importante, a gente ter autoconhecimento. É o que a psicanálise, nas nossas análises, nos dá, né? A possibilidade de conhecer como a gente pensa, como a gente sente, o que a gente pensa racionalmente se bate com o que a gente faz. Tá bom? É isso aí. Obrigada, pessoal. Obrigada pela formação dessa mesa maravilhosa. Pessoal, bem-vindos a essa maravilha que é a psicanálise. Esperamos que vocês possam participar ativamente do departamento e inauguramos. Bem-vindos.